Agora sim, estava virado para o outro lado. Bem-vindos no nosso segundo encontro do quadro Ayurveda como instrumento para o florescimento humano. 2 horas agora, vamos aguardar mais 2 minutinhos e a gente já começa. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, Fran, Legiane, Luciana. Quem não assistiu na semana passada, a gente começou a falar sobre a proposta de fazer essa junção do Ayurveda com a teoria mais recente da psicologia positiva, com foco de florescimento humano, usando o acrônimo PERMA, e a gente vai começar hoje a trabalhar as emoções positivas, primeiro fazendo uma alfabetização emocional. O que seria isso? Aprendendo a reconhecer as emoções básicas, as emoções primárias, as 6 primeiras emoções. Hoje vamos começar com o medo e como que o Ayurveda pode nos ajudar a lidar com essas emoções. 2 e 1, vamos aguardar mais 1 minutinho e a gente já começa com as temáticas. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre o uso do Ayurveda para o florescimento humano, nós estamos falando sobre usar as nossas potencialidades com uma harmonia para, de forma equilibrada, com moderação, aprender a olhar para essa ciência da vida com os recursos que temos e usufruir da melhor maneira possível. Pensando em emoções positivas, toda emoção ela tem os 2 aspectos, ela tem a dualidade, e as impressões que temos dessas emoções, a forma como reagimos à percepção dessas emoções, é o que vai definir se a minha atitude é positiva ou não. Independente se essa emoção gera um sentimento desagradável, a minha atitude diante dessa emoção é o que vai definir se a minha percepção é positiva ou negativa. Para a gente começar sobre essa questão de perspectiva das emoções, primeiro ponto para a gente entender sobre o medo é que o medo ele parte de uma ideia de incerteza. E essa incerteza, eu estou olhando aqui que eu fui elaborando vários pontinhos para a gente ir conversando, essa incerteza ela parte de uma percepção nossa de insegurança. E nessa insegurança que está ligado ao nosso instinto de sobrevivência, a gente normalmente tem 2 inputs, o de luta ou o de fuga. Toda vez que a gente está lidando com medo, o mais importante é tirar a pessoa da situação de vulnerabilidade e falta de ação para tomar ação diante dessa situação. Todo medo, ele vai nascer de uma dualidade. Isso está escrito no Upanishad 1,42, onde esse instinto de sobrevivência, ele surge quando eu tenho a dúvida, quando eu tenho essa incerteza. Isso está diretamente relacionado à questão de propósito, à questão de segurança na vida e às questões daquilo que eu desejo realizar. Ter uma intenção, ter alguma perspectiva. Quando eu não tenho uma perspectiva próxima, estamos num momento de muita insegurança, posso ir para um ponto onde eu começo a buscar a fuga, ao despertar por volta das 7 da manhã e ficar deitado na cama, devaneando, pensando, sonhando com aquilo que eu desejo ou aquilo que já passou, e o tempo vai passando, e eu vou me sentindo cada vez mais inerte diante da vida. E eu posso ir para um outro ponto, onde eu faço as minhas atividades, mas eu não tenho presença nessas atividades. Eu começo uma atividade e me distraio e perco a noção de tempo me distraindo, pensando como é que era a minha vida ou como é que vai ser a minha vida. A gente já tinha esses movimentos de pensamentos
em devaneios, até por conta de um próprio desequilíbrio de vata, que naturalmente todos somos acometidos pelo excesso de estímulo, e neste momento presente, deste cenário, está cada vez mais incerto qual será o próximo passo. Então, a emoção de medo, ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Isso é um problema? Não, mas a forma com que eu lido com isso e deixo de agir na minha vida por medo do que vai acontecer, ao passar dos dias, dos meses, vai gerando um impacto na minha vida de percepção de estagnação. E esse é o sentimento que a gente não quer ver. Esse é o sentimento que a gente quer encontrar formas que você consiga eliminá-lo. Uma das teorias que a gente utiliza no manejo das emoções é a percepção do gatilho. Toda vez que eu tenho uma emoção, existe um pensamento, existe uma estrutura de pensamento que precede o disparo dessa emoção e desse sentimento. Então, um bom exercício para ser feito diariamente é uma tabela mesmo, que você pode fazer no caderninho, ou no celular, ou até mesmo no computador, na forma que você preferir, onde você começa a mapear os momentos que você se pega, se percebe com sentimentos de medo. E o que são esses sentimentos de medo? O medo pode ser de algo que você já vivenciou e não quer vivenciar novamente. O medo pode ser de algo que você teme que possa acontecer. Ele pode ser algo real ou imaginário. Na maioria das situações, o medo tende a ser muito mais imaginário do que real. Mas a percepção de medo real, o que seria esse medo real? Trabalhar com previsibilidade. Ele é um excelente aliado no nosso planejamento. Quando você trabalha com um medo palpável, com as incertezas que são mais relativamente palpáveis, você começa a estabelecer, por exemplo, plano B, plano C, ações, estratégias e rotas alternativas. Isso é o que a gente chama de pensamento adaptativo. Neste cenário que nós estamos, é necessário ter o pensamento adaptativo. E essas qualidades são conferidas pela junção principalmente dos elementos éter mais o elemento ar, que confere ao nosso biotipo a presença de vata, só que descompensado, o aumento exagerado dessa movimentação, desse ritmo de pensamentos, faz com que a gente tenha uma cadeia, uma sequência de pensamentos aleatórios, mas dificilmente a ancoragem, que seria isso, a fixação de colocar isto em prática, nem que seja no papel, documentar quais são as possibilidades de ação que você tem, quais são as perspectivas que você tem de ação. E são essas estratégias que a gente vai apresentar na sequência para que você consiga não só ficar nessa criação, no estado mental de planejamento, mas também comece a ter momentos de execução daquilo que foi planejado. Para isso, a gente precisa de uma imunidade mental. Se falou muito durante os últimos meses e se fala ainda muito sobre a imunidade física, sobre os melhores fitoterápicos para aumentar a imunidade, a atividade física, entre outros aspectos. E nós usamos tudo isso, estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, porém, o número de depressão, de pessoas que estão se sentindo só, desejo de suicídio, todos esses atributos de uma desistência, de uma falta de esperança, de um desânimo, estão aumentando exponencialmente. E para que a gente consiga ser um apoio para aqueles que estão com esses sentimentos, ou até mesmo nós, em alguns momentos, porque a vida ela é cíclica, e respeitar esse movimento cíclico é viver em Ayurveda, mas temos que ter força para conseguir respeitar esse movimento cíclico, tendo estratégias, e aí vem o uso do Ayurveda,
para sairmos do movimento down e entrar no looping positivo, entendendo que esse looping ele é cíclico, constante, e que o melhor da vida é entender que existe uma dinâmica que nos tira do comodismo e faz com que a gente tenha ação. E essa ação gera experimentação. E esse desejo de experimentação envolve o risco de dar certo ou de dar errado. E o dar certo ou errado, ele é muito relativo, depende da nossa expectativa e a forma com que a gente percebe a experiência. E é aí que vem a entrada das emoções positivas. Quando eu tenho uma capacidade de pensamento adaptativo, eu consigo extrair de qualquer circunstância um aspecto positivo. Esse treino mental, ele pode ser trabalhado com uma mobilidade física, e aí eu começo a gerar uma imunidade mental trabalhando o meu corpo físico, gerando flexibilidade com o meu corpo físico. Eu consigo trabalhar essa flexibilidade mental trabalhando com os pranayamas, por exemplo, ou qualquer outro exercício respiratório. Nas situações de medo e até mesmo no tratamento de síndrome do pânico, o primeiro movimento que a gente deve ter, e até foi curioso eu usar movimento, porque é a primeira ação que nós devemos ensinar ou praticar junto com a pessoa que começa a ter os sintomas de pânico, é a regulação da respiração. E nas situações de medo que envolve um aumento e um desequilíbrio do dosha vata, a respiração vai ser fantástica em todos esses trabalhos. E você não precisa ser um expert em prática de yoga, de respiração. Se você tiver consciência do movimento do ar que entra pelas suas narinas e o movimento do ar que sai pelas suas narinas, tendo um ponto, um foco de atenção, normalmente eu utilizo a parte superior dos lábios, que envolve a prática de Anapana, que está vinculada a uma prática de meditação que eu sigo, que é Vipassana. Se você orientar esse simples exercício, e normalmente a gente até já conhece o que deve fazer, sabe o que deve ser realizado, mas muitas vezes a gente esquece de aplicar. E aí quando a gente fala esquece de aplicar, com nós mesmos, acredito que tenham vários profissionais aqui que são do Ayurveda, e nós estamos muitas vezes tão preocupados em dar conforto e cuidar do outro, e são exercícios que nós, que somos esse suporte para muitas pessoas, esquecemos de realizar diariamente. Então, observou que a insegurança também está te afligindo? Primeiro movimento, observar a sua respiração. Uma boa estratégia é até colocar o despertador para as pausas e escrever hora de respirar ou respirar. É simples, mas só que a tela do computador ou a tela do celular é tão envolvente que muitas vezes a gente perde a noção de estarmos 3 a 4 horas envolvidos na tela, e esse movimento, esse ato de consciência da respiração é esquecido, mesmo para muitos de nós que já sabemos que isso é benéfico. Então esse movimento de autocuidado, ele é extremamente importante quando a gente fala do manejo da emoção do medo. Um segundo ponto que a gente vai trabalhar são nas alimentações, nas escolhas dos alimentos. Alimentos, quando a gente pensa em pensamentos, em devaneios, em muito movimento, muita excitação mental, o grande desafio é trazer para o concreto, para o palpável esses pensamentos. E aí é a hora da gente utilizar dos alimentos que crescem debaixo da terra, que tem por sua natureza a constituição mais representativa do elemento terra. Então nós vamos usar muitos alimentos que vêm debaixo da terra, as raízes. Quais raízes? Todas as raízes. Você pode utilizar a cenoura, a beterraba, a batata doce, o inhame, a batata inglesa, todos os alimentos que nascem embaixo da terra, e aí os que tiverem mais fácil, o que for mais fácil para você acessar, que vai fazer esse contraponto do dosha vata com os aspectos de kapha, que são elementos que surgem da junção
de um movimento da água e de uma estrutura da terra, porque é justamente que esses indivíduos que estão acometidos por medo, e todos nós, em níveis diferentes, estamos vivenciando alguns episódios de medo diante dessa incerteza. Então, é hora da gente aproveitar esse conhecimento, que para muitos já pode ser algo conhecido, mas vocês estão praticando, estão colocando em ação todas essas informações. Então, é hora de rever essa alimentação e usar as raízes e, junto com as raízes, os temperos que aumentem o calor. A estratégia de tratamento, quando a gente tem esse desequilíbrio mais agravado do dosha vata, vai ser gerar calor e ao mesmo tempo umidade ao corpo. Então, com as raízes e produzindo uma sopa ou os legumes a vapor, depende muito do seu gosto pessoal, você vai poder usar os temperos que aquecem, que aumentam o calor interno, para fazer com que a ação, o movimento mais necessário nesse período, que é o agir, o ter uma ação diante desta circunstância, ter uma ação independente do contexto que você está vivendo, você precisa agir, tomar decisões. E tomar decisões estão vinculadas com as qualidades de calor da guna rajasica, do elemento fogo, das características de transformação. E essas transformações acontecem quando o calor interno, que pode ser denominado como Agni, tem várias especificações. A gente está usando uma nomenclatura que, independente do seu conhecimento de Ayurveda, você possa se beneficiar das dicas e das ideias de pensamento de tratamento. Pense em substâncias que irão aquecer o seu corpo. Aí podem ser as pimentas, o gengibre, tudo que você considera que traz, a mostarda, todos os alimentos que podem aquecer o seu corpo e que te fazem bem. Alguns temperos que aquecem o corpo podem fazer bem para algumas pessoas, como podem não fazer bem para outras. As pessoas que já têm por natureza erupções cutâneas, um calor excessivo, uma transpiração excessiva, irão se beneficiar com a sopa, com as raízes e reduzir os temperos mais quentes. Mas as pessoas que neste momento estão percebendo que estão com o sentimento, a emoção de medo mais presente na vida, naturalmente vão observar que as extremidades das mãos e dos pés têm ficado mais frias com frequência. O desejo de urinar, micção, tem aumentado a frequência. As sensações de tremores no corpo involuntário também começam a aumentar em frequência. O apetite desregulado, ora sente vontade de comer e de repente não sente vontade de comer, independente da sua constituição, se você é um vata, um pita, um kapha, um vata kapha, independente da sua constituição, neste momento estamos vivenciando uma situação de desequilíbrio de vata pela condição externa e algumas pessoas vão sentir de uma forma maior, com mais desequilíbrios, outras de uma forma menor, com menor incidência de desequilíbrio na sua constituição. Então, essas características de desequilíbrio, a pele mais seca, uma secura, a gente vai pensar numa excelente estratégia pela manhã, que é usar o óleo de gergelim aquecido. Pode ser uma colher de sobremesa. Se o seu cabelo estiver muito ressecado, pode ser até uma colher de sopa rasa. Pode aquecer direto no próprio fogão mesmo, você usando aquelas luvinhas que são protetoras para pegar o alimento do forno. Você pode usar e você vai aquecer essa colher. Por que o óleo de gergelim? Os atributos do dosha vata, eles são leve, rápido e frio. E o tratamento do Ayurveda, ele segue sempre o princípio de semelhante aumenta semelhante, oposto reduz oposto. Se eu estou com abundância e predominância desses elementos frio, leve e rápido, eu preciso pensar em estratégias que tragam a presença de alguma estrutura mais lenta, mais firme e quente. Então, o óleo de gergelim tem nas suas características
um óleo mais pesado, mais denso, com propriedades penetrantes. Por isso que normalmente vocês encontram na maioria das literaturas, inclusive em português, que a estratégia de tratamento para o desequilíbrio do dosha vata é o uso do óleo de gergelim, contendo essas características de ser mais pesado, denso, e no topo da sua cabeça você pode medir e fazer um risco mesmo na sua cabeça, e no ponto central, aqui também a gente tem um marma e tem o 7º chakra que faz essa conexão, e aí bem aqui no centro você vai derramando aos poucos esse óleo com essa colher e vai fazendo movimentos circulares. Eu particularmente gosto muito de fazer no sentido horário, mas tem pessoas que fazem no sentido anti-horário, não tenham nenhuma ligação com o significado propriamente dito do sentido, mas é algo que eu gosto, e a gente precisa se conectar com o nosso instinto pessoal, individual e humano, e você vai saber o que você deve fazer, qual é o sentido que você deve realizar, se é no sentido horário, se é para frente, se é para trás, se é para um lado, se é para o outro. Isso é muito individual e faz parte da superação do medo, das virtudes que acometem o medo, se conectar com o nosso próprio instinto, com o seu próprio instinto, com aquilo que você crê que é o correto. Então, desde as pequenas atitudes, as atitudes mais impactantes da sua vida, começa desde um detalhe de pensar, a Marcele fez a orientação no sentido horário, mas eu devo seguir? De maneira alguma. Segue a sua intuição. Vencer o medo, vencer a insegurança, ela começa desde um desafio pequeno até atitudes maiores, seja uma mudança de trabalho, o fim de uma relação afetiva, de uma amizade, que são decisões que têm impacto muito mais relevante na nossa vida. A construção dessa segurança, ela começa com uma atitude muito pequena, para que a gente tenha força. E quando eu falo força, força como virtude, força como características de Agni e do elemento fogo, de manter a decisão, de ser firme, de ter a ação e ao mesmo tempo se manter nessa ação. Porque a dúvida também é o elemento de Vata. E a dúvida sempre esteve presente na nossa vida e agora está mais ainda nesse movimento de incerteza. Então, uma das estratégias que a gente tem é pingar e vai derramando essa colher de sobremesa ou de sopa do óleo quente de gergelim. Você pode fazer pela manhã, antes do banho, junto com uma automassagem de óleo de gergelim no seu corpo, no sentido de fora para dentro ou de dentro para fora. Para os desequilíbrios de Vata, a orientação é que você faça a intensidade do movimento de dentro para fora. Então você vai passar o óleo no seu braço, por exemplo, mas a pressão maior vai ser de dentro para fora, fazendo com que o seu próprio corpo seja um instrumento do seu tato de eliminar esse movimento interno, esses espaços vazios, esse excesso de movimento e espaço dentro do seu próprio corpo. Se a gente estivesse fazendo um movimento contrário, onde a gente quisesse drenar para uma eliminação de líquidos, por exemplo, a gente faria no sentido contrário, onde a pressão seria de fora para dentro. E aí a gente utilizaria esse sentido mais para os indivíduos que têm uma retenção hídrica, que estão com os sentimentos de medo, e esse medo está gerando estagnação, letargia, desânimo, desistência. Então o movimento seria de fora para dentro, e um óleo mais leve, por exemplo, um óleo de oliva, um óleo de azeite mesmo de oliva, que você pode utilizar. Estou falando óleos que são mais fáceis de vocês terem em casa, até porque a gente está evitando deslocamento e compras de empresas que façam entrega, estão com atraso. Então tudo que a gente puder fazer de algo que é próximo e rápido para que a gente adquira é muito mais fácil, principalmente nesse momento. Na sequência, à noite, todos os dias, uma excelente estratégia são o uso de uma meia, pode ser uma meia mais velha, e
Antes de você cobrir os seus pés com a meia, você vai passar o óleo de gergelim, de novo aquecido, nos seus pés. E no meio dos seus pés, você vai fazer movimentos circulares, bem na região do rim, do começo deste canal de energia, dos marmas do rim. E no segundo ponto, quando você passar, sabe quando você tem o seu tornozelo e tem o ossinho do tornozelo, quando ele termina em cima e embaixo, você vai fazer movimentos de rotação. Você de novo está pegando pontos marmas importantes que vão trabalhar essa energia, esse prana do rim, que está localizado nessa porção inferior do nosso corpo, do quadril, onde reside Vata. A gente ouve muito a literatura e até mesmo em palestras, Vata no cólon, Vata no intestino grosso. E a gente esquece que faz parte também do quadril o elemento que rege essa emoção do medo, que são os rins, que são esses dois órgãos que fazem toda a diferença no nosso processo de lidar com essa emoção de medo, de guardar toda essa energia de segurança, que de fato vão interferir no coração e aí vão gerar euforia, e seria um desdobramento disto. Então, para que vocês finalizem o dia, à noite, separem uma meia, um jogo de meia que seja uma meia mais grossa, óleo de gergelim aquecido, friccionando a sola dos pés e fazendo um movimento circular. No seu tornozelo, na parte inferior, movimentos de rotação, e você vai fazer quantas vezes você quiser. Não existe uma regra de 7, 14, 21. Faça o quanto você sentir que tem que ser feito. De novo, siga o seu instinto. Na parte superior do tornozelo, a mesma coisa. Faça movimentos circulares, banhando o óleo. Em seguida, cubra os seus pés com essa meia, que o que a gente está fazendo aqui é mostrar para o seu corpo que está muito vinculado ao pensar e pouco no sentir e muito menos na ação, mandando uma informação do seu cérebro e com consciência, experiência, somatoexperiência, pelo tato, você está tocando no seu membro que te conecta ao chão, te conecta à raiz, trabalhando para que você, de fato, num aspecto dos 5 elementos, do que é mais sutil no seu organismo, trazendo consciência para você também ancorar, para você trazer para o campo da realidade, da concretização, aquilo que está no seu pensamento. Então, essas são as principais estratégias que a gente pode utilizar e que todo mundo consegue trabalhar e implementar, porque mais do que ter a informação, e eu venho falando muito sobre essa questão em praticamente todas as minhas palestras, informação hoje todos nós temos. O informar, ele só se torna uma informação quando eu pego essa forma, o informa. E o informa o que é? São todas as ideias que foram passadas aqui e você transforma isso numa ação, você executa. Executar uma mudança de vida com metas muito altas, dificilmente a gente consegue a consistência disso. Agora, implementar pequenas mudanças me dão força para acreditar no meu próprio potencial para tomar decisões cada vez maiores na minha vida. Então, para hoje, para quem tem observado que a insegurança tem surgido com uma maior frequência, para os terapeutas, independente de serem terapeutas ayurvédicos ou que são terapeutas de outras práticas integrativas e têm afinidade com a Ayurveda, as estratégias que vocês podem utilizar com os seus pacientes, clientes ou interagentes, primeira é fazer com que ele perceba o que desencadeia a ação de medo. Como que ele percebe? Tendo uma planilha mesmo, mapeando o evento que antecedeu o tremor do corpo, a vontade de micção, o desejo de não sair da cama, a palpitação no coração, e ele vai começar a passar pelo processo de alfabetização emocional.
a partir do momento que ele entende o que acontece, ele tem condições de mudar o que precede ou de passar pelo processo terapêutico compreendendo o gatilho mental que antecede o disparo dessa emoção de medo. Então, são recursos que você vai ter no consultório para trabalhar com esse processo terapêutico da emoção do medo. E as ações que ele pode executar a partir do momento que ele tem essa estratégia de manejo das emoções para levar para você, você já pode dar essas orientações das alimentações, onde a última refeição do dia pode ser substituída por sopa de raízes com temperos que aqueçam o corpo, que tenham o sabor picante. A oleação pela manhã no topo da cabeça com óleo de gergelim e uma oleação no corpo também, para reduzir o movimento e o excesso desses dois elementos, éter e ar, no corpo, fazendo com que ele pense cada vez mais rápido e de fato viva num mundo imaginário e desconexo da realidade. E o que é a realidade em si? A realidade é aquilo que eu tenho percepção consciente e palpável. Se eu estou no mundo das ideias, eu não consigo perceber a hora passando, a minha vida caminhando, as coisas de fato acontecendo neste momento. É trazer essa pessoa que está preferindo fugir dessa realidade para o momento presente. No período da noite, a estratégia do óleo de gergelim massageando a sola dos pés, o tornozelo e cobrindo com uma meia para que ele consiga manter esses pés aquecidos. No próximo passo do trabalho terapêutico com vocês, vai ser definir qual é a intenção ou o objetivo desta pessoa, qual é a conquista pessoal, profissional, familiar que ela deseja ter, mas não lá longe, a longo prazo. Coloca essa intenção para no máximo dezembro, para que você, junto com essa pessoa ou para você mesmo, você consiga trilhar quais são os próximos passos e consiga aos poucos voltar a ter motivação. E aí veja uma pequena situação ou conquista, até mesmo no seu núcleo familiar, melhorar a relação de convivência familiar, porque estamos nesse momento super mega expostos aos conflitos da nossa família, do nosso núcleo familiar, e melhorar, por exemplo, a convivência e a relação familiar já é assim um super salto de segurança que a gente pode ganhar. Se a gente falar de medo, esquecer que a nossa base, a nossa segurança de hierarquia é a nossa família, independente de quais são essas pessoas, se são uma rede de amigos colaborativos que moram com você, são seus avós, se são seus pais, suas mães, seus responsáveis, independente do contexto, isso não importa. O que importa é a segurança que você tem na convivência com essas pessoas e o suporte para que, se algo lhe aconteça em qualquer área da sua vida, você tem um ombro, você tem alguém para falar, para compartilhar. Isso vai fazendo com que você aumente a sua segurança, e aumentando a sua segurança nesse núcleo familiar, indiretamente vai aumentar a sua capacidade de se sentir segura para o mundo. Então hoje o nosso encontro era exatamente para pontuar essa alfabetização emocional do medo. Espero que vocês tenham curtido e implemente essas atividades. Meu nome é Marcele Machado, eu faço parte do corpo docente do Naradeva Shala, da pós-graduação. Se vocês tiverem dúvidas, mais perguntas, todos os nossos encontros duram em torno de meia hora, trazendo insights e aplicações do Ayurveda num contexto mais contemporâneo, juntando a teoria do florescimento humano a esta ciência milenar, o que a gente pode fazer na prática, sem ser um especialista, um mega profissional de estudos de anos, mas simplesmente fazendo acontecer o Ayurveda, colocando na prática na sua vida. Essa é a nossa intenção, isso é o mais importante do nosso encontro. Na terça que vem, nós vamos falar sobre a alegria, o quanto que a alegria traz motivação na nossa vida, mas em excesso ela nos leva à euforia
E a euforia traz uma distorção daquilo que a gente percebe, estando diretamente relacionado com a nossa visão e com a nossa percepção do coração. Então, quem gostou e está acompanhando, espero vê-los na próxima semana, às 2 horas, na terça-feira, para falarmos da emoção da alegria. Deixa eu ver aqui que tem uns recadinhos. Da emoção de trauma de criança? Calma aí. Poderiam falar dos medos, dos traumas de criança? Todas essas questões de medos e trauma de criança, e tem até uma história bem interessante que os indianos contam, não sei se está aqui nessas minhas anotações, normalmente quando eu falo sobre medo eu uso, que o medo ele parte muito de uma percepção equivocada nossa. E tem um conto indiano que eles falam que um homem entrou numa cabana e de repente avistou no canto escuro alguma coisa, e essa alguma coisa fez com que ele imaginariamente, intuitivamente, considerasse que era uma cobra. E saiu pela aldeia gritando, é uma cobra, tem uma cobra na cabana, tem uma cobra na cabana. E alguns homens se reuniram, alguns com facão, outros instrumentos, e um pegou uma tocha para poder iluminar e de fato ver onde essa cobra estava. E quando eles iluminaram essa cabana e apontaram para esse local, o que tinha era uma corda amontoada. Quando a gente fala de traumas da infância, muitas vezes estão relacionados com a nossa percepção distorcida da realidade. Dentro da prática terapêutica, se você hoje não faz um acompanhamento com um terapeuta, com um psicólogo, uma excelente estratégia para mudar essa percepção, reconfigurar e ressignificar alguma vivência da infância. Lógico que existem traumas em diferentes níveis. Tem traumas de medo de animal, tem traumas de violência física, de violência verbal, violência até mesmo sexual. Depende da configuração e do quanto aquilo interfere na sua vida. Mas se for algo, vamos dizer, num nível mais simples, de alguma vivência, que seja o escuro, dirigir, entre outras questões, você pode começar a fazer uma prática meditativa, sem pensar no trauma em si, onde você vai observar a sua respiração, a prática do Anapana, o ar que entra e o ar que sai da sua narina. E nesta prática da meditação, se isso te atormenta tanto, vão vir episódios e a cena dessa situação com muita frequência. E nessas frequências, o exercício será você se desvincular desse looping negativo, de novo, toda hora buscar essa referência dessa experiência, dar foco na sua respiração, voltar para a respiração, se desvincular daquele pensamento que é viciante, e ele é tão viciante que já se tornou quase que uma realidade. E nesse exercício, você vai voltar para o foco na sua respiração e você pode marcar num time de um relógio, tipo uns 20 minutos, para você ensinar ao seu cérebro que você tem o controle da sua mente e que você consegue reduzir a incidência que aquele gatilho mental é recorrente na sua mente. E quando você finalizar essa tarefa, você vai escrever num papel o cenário ou a percepção que você gostaria de ter diferente do que você vivenciou. E quando você começar a praticar de novo, toda vez que aquele cenário te puxar para aquele gatilho mental daquela história, da imaginação daquela história, você vai desvincular e lembrar daquilo que você escreveu e aquilo que você gostaria que tivesse acontecido. Dessa forma, você vai começar a cocriar uma lembrança de pensamento positivo. Isso depende muito do grau e das circunstâncias que este medo, esse trauma foi vivenciado. Se são traumas ou vivências simples, de algumas coisas mais simples do dia a dia, corriqueiras, que você considera que é possível trabalhar com essa ressignificação por esta meditação, maravilhoso. Se forem conteúdos mais profundos, densos, que tiveram um impacto na sua vida, que te limitam a fazer coisas hoje no dia a dia,
por conta desta vivência, realmente a orientação é buscar por uma ajuda profissional que possa te acompanhar e estar do seu lado para fazer todo esse acompanhamento terapêutico. E normalmente a gente trabalha em equipes multidisciplinares, multiprofissionais. Então você pode ter o apoio de um terapeuta integrativo, ou um terapeuta ayurvédico, ou um naturólogo, junto com um psicólogo. Aí sim você vai fazer junção de várias práticas que vão potencializar a sua resposta nesse tratamento. Tomara, tomara que dê certo. Depende muito de caso a caso, mas é uma boa estratégia para vocês começarem, até mesmo para trazer maior clareza do que aconteceu, do que está acontecendo, identificar se realmente precisam de uma ajuda mais especializada. Então, espero vocês na próxima terça-feira. Obrigada aos participantes. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai trocando durante a semana. Vocês podem mandar por recadinho pelo Naradeva ou direto no meu Instagram, Marcele, 2 L's, Marcele SL Machado. E a gente vai falando, conversando e montando um grupo, uma comunidade que deseja florescer com a visão do Ayurveda. Um abraço para vocês, boa semana. Tchau, tchau.